O chefe gritou com a faxineira na frente de todos, humilhou ela sem dó nem piedade. Chamou ela de incompetente, inútil, disse que ela não servia nem para limpar banheiro. Mas o que ele não sabia é que no dia seguinte, ela seria a dona de tudo. O que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. Mas antes de eu contar essa história de reviravolta insana, me diz aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Eu quero muito saber. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho agora e ativa o sininho. Porque você não vai querer perder essa história incrível. Bora lá! Amélia passou o pano úmido no chão de mármore do escritório executivo pela terceira vez naquela manhã. Suas mãos estavam vermelhas e rachadas do contato constante com produtos de limpeza, e suas costas doíam da postura curvada que mantinha há horas. Ela trabalhava como faxineira na Corporação Almeida há 23 anos, sempre chegando às 5 da manhã e saindo às 6 da tarde. Conhecia cada canto daquele prédio de 15 andares melhor do que conhecia sua própria casa. Amélia era invisível para a maioria dos executivos que passavam apressados pelos corredores, ocupados demais com suas reuniões importantes e negócios milionários para notarem a mulher de 52 anos que mantinha tudo impecavelmente limpo. Naquela manhã de sexta-feira, Amélia estava particularmente cansada. Havia passado a noite anterior cuidando de sua mãe idosa que estava doente, e dormiu apenas 3 horas antes de ter que levantar para o trabalho. Ainda assim, chegou no horário como sempre fazia, porque responsabilidade era algo que corria em suas veias. Ela estava terminando de limpar a sala de reuniões do 14º andar quando ouviu passos apressados e irritados se aproximando. Seu coração apertou. Ela reconheceria aquele som em qualquer lugar. Eram os sapatos italianos caríssimos de Roberto Mendes, o diretor executivo da empresa. Roberto era um homem de 45 anos, alto, sempre impecavelmente vestido com ternos que custavam mais do que Amélia ganhava em 6 meses. Ele havia chegado à empresa 5 anos atrás, indicado por conexões políticas, e rapidamente subiu ao cargo mais alto depois do presidente. Era conhecido por sua arrogância, seu temperamento explosivo e sua completa falta de empatia com funcionários de níveis hierárquicos inferiores. Para Roberto, pessoas como Amélia eram apenas peças substituíveis na engrenagem corporativa, tão relevantes quanto as vassouras e esfregões que usavam. O que é isso? A voz de Roberto ecoou pela sala de reuniões como um trovão, fazendo Amélia dar um pulo de susto. Ela se virou rapidamente, segurando o pano de limpeza contra o peito como se fosse um escudo. Roberto apontava furiosamente para uma pequena mancha no tapete, próxima à entrada da sala. Você não consegue fazer nem o trabalho mais simples corretamente. Tenho uma reunião com investidores japoneses em 15 minutos e a sala está nesse estado deplorável. A mancha era quase imperceptível, provavelmente resultado de alguém que havia pisado em algo antes de entrar, mas para Roberto, era desculpa perfeita para descarregar sua frustração. Amélia abriu a boca para se explicar, para dizer que já havia limpado a sala 3 vezes e que aquela mancha provavelmente era recente, mas Roberto não deu chance. Você é uma incompetente. 20 anos aqui e ainda não aprendeu a fazer o básico. Sabe quanto eu pago de imposto que sustenta gente inútil como você? Você deveria agradecer por ainda ter esse emprego. Ele continuou, sua voz ficando cada vez mais alta e cruel. Olhe para você. Velha, cansada, mal consegue segurar direito uma vassoura. Você não serve nem para limpar banheiro. Se dependesse de mim, você estaria na rua há muito tempo. Gente como você é um peso para essa empresa. As palavras eram como facas afiadas cravando no coração de Amélia. Ela sentiu lágrimas queimando em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente daquele homem cruel. 23 anos de dedicação, de chegar sempre cedo, de nunca faltar um dia, de fazer seu trabalho com dignidade e orgulho, tudo isso sendo reduzido a nada por alguém que não fazia ideia de quem ela realmente era. Amélia respirou fundo, abaixou a cabeça em silêncio, pegou seus materiais de limpeza e saiu da sala enquanto Roberto continuava resmungando sobre a incompetência dos funcionários de baixo nível. Ela foi para o banheiro feminino do corredor, trancou-se em uma cabine, e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Sentada naquele cubículo frio e impessoal, Amélia segurou o pequeno medalhão que sempre carregava no pescoço. Dentro dele, havia uma foto antiga e desbotada de um homem sorridente de olhos gentis, Antônio Almeida, o fundador da Corporação Almeida. Amélia fechou os olhos e sussurrou baixinho, me perdoe, velho amigo.
Eu prometi que cuidaria do seu legado, mas não sei se tenho forças para continuar. Ela não sabia que, naquele exato momento, um envelope lacrado estava sendo entregue no escritório do advogado da empresa, um envelope que mudaria tudo nas próximas 24 horas. Um envelope que transformaria a faxineira invisível na pessoa mais poderosa daquele prédio. O que ninguém na corporação Almeida sabia, exceto talvez alguns funcionários mais antigos que já haviam se aposentado, era que Amélia não era apenas uma faxineira comum. Sua história com aquela empresa começou muito antes de ela pegar uma vassoura pela primeira vez. 30 anos atrás, Amélia era uma jovem universitária brilhante, estudando administração de empresas com honras. Ela tinha 22 anos e um futuro promissor pela frente quando conheceu Antônio Almeida em uma palestra sobre empreendedorismo na universidade. Antônio, então com 50 anos, era um empresário self-made que havia construído sua empresa do zero. Ele ficou impressionado com as perguntas inteligentes que Amélia fazia durante a palestra e com sua visão aguçada sobre negócios. Depois do evento, ele a abordou e ofereceu um estágio em sua empresa. Você tem algo especial, jovem, disse ele. Uma combinação rara de inteligência analítica e compreensão humana. Isso é o que faz grandes líderes, não apenas gerentes. Amélia aceitou imediatamente, emocionada com a oportunidade de aprender com alguém que ela admirava profundamente. Nos anos seguintes, Amélia e Antônio desenvolveram uma relação que ia além de mentor e aprendiz. Eles se tornaram amigos verdadeiros, unidos por valores compartilhados sobre ética nos negócios, responsabilidade social e a crença de que uma empresa era tão forte quanto tratava seus funcionários mais humildes. Antônio não tinha filhos próprios, seu casamento havia terminado anos antes em um divórcio amigável, e ele havia dedicado sua vida à empresa que fundou. Em Amélia, ele via a filha que nunca teve, e ela via nele o pai que havia perdido ainda criança. Quando Amélia tinha 25 anos, tragédia atingiu sua vida como um raio em céu claro. Seu marido, Carlos, morreu em um acidente de carro, deixando-a grávida de 6 meses e sem qualquer outro familiar próximo. Amélia entrou em profunda depressão, incapaz de trabalhar ou até mesmo de cuidar de si mesma adequadamente. Foi Antônio quem a salvou. Ele pessoalmente garantiu que ela tivesse os melhores cuidados médicos, apoio psicológico, e manteve seu salário integralmente mesmo quando ela ficou meses sem poder trabalhar. Você é família, Amélia, ele dizia. E família cuida um do outro. Amélia deu à luz uma menina linda, Laura, mas as complicações do parto deixaram sequelas. Ela desenvolveu sérios problemas de saúde que exigiam tratamentos caros e constantes. Mesmo com o apoio de Antônio, as dívidas médicas começaram a se acumular. Amélia tentou voltar ao trabalho, mas sua condição física não permitia mais as longas horas e o estresse de uma posição executiva. Foi quando ela tomou uma decisão que chocou a todos. Pediu demissão do cargo de gerente e solicitou uma vaga como faxineira. Preciso de um trabalho que meu corpo aguente, mas não quero deixar essa empresa, explicou ela a Antônio. Este lugar é minha segunda casa. Antônio ficou devastado ao ver sua protegida naquela situação, mas respeitou sua decisão. Ele tentou ajudá-la financeiramente de todas as formas possíveis sem ferir seu orgulho. Amélia era uma mulher de dignidade imensa e se recusava a aceitar caridade. Eu vou trabalhar pelo que recebo, insistia ela. Não quero tratamento especial. Então Antônio fez algo que manteve em segredo absoluto, modificou seu testamento. Ele não tinha herdeiros diretos, e embora a empresa fosse pública com acionistas, ele ainda mantinha 45% das ações controladoras. No Novo Testamento, essas ações seriam transferidas para Amélia após sua morte. Antônio nunca contou a Amélia sobre essa decisão. Ele sabia que ela protestaria, que diria que não merecia, que havia pessoas mais qualificadas. Mas para Antônio, não havia ninguém mais qualificado. Amélia entendia os verdadeiros valores que ele havia construído a empresa para representar. Ela era humilde, trabalhadora, ética e genuinamente se importava com as pessoas. Um dia, ele escreveu em uma carta que acompanhava o testamento: quando eu não estiver mais aqui, quero que Amélia tenha a chance de transformar esta empresa de volta ao que sempre deveria ter sido, um lugar onde todo funcionário, do CEO ao faxineiro, é tratado com dignidade e respeito. 7 anos atrás, Antônio faleceu tranquilamente durante o sono, aos 73 anos, e seu segredo foi levado para o túmulo. Na manhã de sábado, um dia após a humilhação no escritório,
Amélia estava em casa preparando café quando seu telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia, mas atendeu mesmo assim. Alô? Sua voz ainda estava cansada da noite mal dormida. Dona Amélia Santos? Perguntou uma voz masculina formal do outro lado da linha. Aqui é Dr. Fernando Costa, do escritório Costa e Associados. Sou o advogado executor do espólio do Sr. Antônio Almeida. Preciso que a senhora venha ao meu escritório com urgência. É sobre um assunto de extrema importância relacionado ao testamento do Sr. Almeida. Amélia sentiu seu coração disparar. Antônio havia falecido 7 anos atrás. Por que um advogado estaria ligando sobre o testamento dele agora? Mas, eu não entendo, disse ela, confusa. O Sr. Almeida faleceu há tanto tempo. Por que está me ligando só agora? Dr. Fernando suspirou do outro lado. É uma situação complexa, Dona Amélia. O Sr. Almeida deixou instruções específicas de que certas partes do testamento só deveriam ser reveladas em condições particulares. Essas condições foram recentemente atendidas. Por favor, é crucial que venha ao escritório hoje às 10 horas. Garanto que tudo será explicado. Amélia passou as 2 horas seguintes em estado de nervosismo extremo. Ela trocou de roupa 3 vezes, sem saber o que era apropriado para uma reunião com advogados. Finalmente escolheu um vestido simples mas limpo, o melhor que tinha em seu guarda-roupa modesto. Pegou 2 ônibus até o centro da cidade, onde ficava o escritório do Dr. Fernando. O prédio era imponente, todo de vidro espelhado, e Amélia se sentiu completamente fora de lugar caminhando pelo lobby de mármore. A recepcionista, uma jovem de roupas elegantes, olhou-a de cima a baixo com desconfiança até ela mencionar o nome do Dr. Fernando. O escritório do advogado era no 20º andar, com uma vista deslumbrante da cidade. Dr. Fernando era um homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de armação cara. Ele se levantou quando Amélia entrou e apertou sua mão com firmeza e gentileza. Dona Amélia, muito obrigado por vir. Por favor, sente-se. Havia uma pasta grossa sobre a mesa entre eles. Dr. Fernando a abriu lentamente, retirando diversos documentos. Dona Amélia, o que vou lhe contar agora provavelmente vai mudar sua vida completamente. Preciso que se prepare. O Sr. Antônio Almeida era meu cliente há mais de 40 anos, começou Dr. Fernando. Ele era não apenas um cliente, mas um amigo querido. Nos últimos anos de sua vida, ele me procurou com uma solicitação muito incomum. Ele queria modificar seu testamento de uma forma que só se tornasse válida sob certas circunstâncias específicas. O advogado pausou, observando Amélia. Ele me falou muito sobre você, sabe? Sobre como você era como uma filha para ele. Sobre como ele admirava sua força, sua dignidade, seu caráter. Ele ficou profundamente triste quando você precisou deixar sua posição gerencial por questões de saúde. Amélia sentiu lágrimas nos olhos ao ouvir isso. Ele era um homem maravilhoso, disse ela baixinho. Não passa um dia sem que eu sinta falta dele. Dr. Fernando assentiu com compreensão. Ele sentia o mesmo por você, Dona Amélia. E por isso, ele tomou uma decisão extraordinária. Ele deixou para você 45% das ações controladoras da Corporação Almeida. O escritório ficou completamente silencioso. Amélia piscou, certa de que havia ouvido errado. O quê? Isso não pode estar certo. Deve haver algum engano. Não há engano, disse Dr. Fernando com firmeza, empurrando os documentos para ela. Está tudo aqui, devidamente registrado e legalizado. O Sr. Almeida especificou que essas ações seriam mantidas em um traste durante 7 anos após sua morte, sendo gerenciadas por um conselho fiduciário. Durante esse período, você receberia dividendos anônimos depositados em uma conta bancária em seu nome, embora eu suspeite que você nunca tenha verificado isso. Amélia estava em estado de choque total. Mas, por quê? Por que esperar 7 anos? Dr. Fernando sorriu tristemente. Ele queria ter certeza de 2 coisas. Primeiro, que sua decisão seria baseada em seu caráter verdadeiro, não em expectativa de herança. Segundo, ele queria observar como a empresa se comportaria sem sua influência direta. E agora, continuou o advogado, as condições foram atendidas. Você trabalhou fielmente na empresa todos esses anos,
mesmo em posição humilde. Você demonstrou exatamente o tipo de caráter que ele acreditava que você tinha. A partir de segunda-feira, Dona Amélia, você não é mais uma faxineira. Você é a maior acionista individual da Corporação Almeida, com poder de voto majoritário sobre todas as decisões corporativas. Você é, efetivamente, a dona da empresa. Amélia sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso não podia ser real. Coisas assim não aconteciam com pessoas como ela. Amélia saiu do escritório do Dr. Fernando em estado de aturdimento total, segurando uma pasta cheia de documentos legais que comprovavam que ela agora era uma das mulheres mais ricas da cidade. O advogado havia explicado cada detalhe meticulosamente. Ela tinha não apenas as ações, mas também direitos sobre propriedades, investimentos, e uma conta bancária pessoal com uma quantia que faria sua cabeça girar. Amélia sentou-se em um banco na praça em frente ao prédio do advogado, precisando processar tudo aquilo. Pessoas passavam apressadas ao seu redor, sem fazer ideia de que aquela mulher de roupa simples sentada no banco acabará de se tornar milionária. Ela abriu a pasta novamente, como se precisasse confirmar que não havia sonhado tudo. Lá estava, documentos oficiais, carimbados, assinados, atestando que Amélia Santos era agora proprietária de 45% das ações da Corporação Almeida. Havia também uma carta, escrita à mão pela caligrafia elegante que ela reconhecia imediatamente como sendo de Antônio. Com as mãos tremendo, ela abriu o envelope amarelado pelo tempo e começou a ler. Minha querida Amélia, começava a carta, se você está lendo isto, significa que 7 anos se passaram desde minha partida, e você permaneceu fiel ao seu caráter extraordinário. A carta continuava, sei que você deve estar em choque, talvez até brava comigo por não ter contado sobre esta decisão enquanto eu estava vivo. Mas eu a conhecia bem o suficiente para saber que você teria protestado, teria insistido que não merecia, que havia pessoas mais qualificadas. Mas Amélia, não há ninguém mais qualificado do que você. Você construiu esta empresa tanto quanto eu, não com seu título, mas com sua dedicação, sua ética, seu exemplo de dignidade no trabalho. Cada chão que você limpou, cada mesa que você organizou, você fez com o mesmo orgulho e comprometimento que eu tinha ao fazer as grandes decisões empresariais. Observei você durante todos esses anos, continuava Antônio na carta, e vi como você tratava todos com respeito, desde o presidente até o estagiário. Vi como você consolava funcionários novos que estavam nervosos, como você sempre tinha uma palavra gentil e um sorriso. Vi como você nunca reclamou, nunca pediu tratamento especial, nunca usou nossa amizade para vantagens pessoais. Isso, minha querida Amélia, é verdadeira nobreza de caráter. E é por isso que confio a você o legado que passei minha vida construindo. Não porque você precisa do dinheiro, embora espero que ele facilite sua vida, mas porque você entende o que esta empresa deve representar. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Amélia enquanto ela lia. Sei que nos últimos anos da minha vida, pessoas que não compartilhavam nossos valores começaram a infiltrar posições de poder na empresa. Vi a cultura que trabalhamos tanto para construir começar a se corroer. Vi funcionários sendo tratados como números, não como pessoas. Isso me partiu o coração, Amélia. Mas eu estava velho, cansado, e não tinha mais energia para lutar essas batalhas. Por isso, estou passando esta responsabilidade para você. Transforme a Corporação Almeida de volta ao que ela sempre deveria ter sido. Lembre aos poderosos que arrogância não é força, e que verdadeira liderança vem de servir, não de comandar. A carta terminava com palavras que fizeram Amélia soluçar. Você sempre foi minha filha de coração, Amélia. Sinto muito por não poder estar aí para ver o que sei que você fará com esta oportunidade. Mas onde quer que eu esteja, estarei orgulhoso. Você merece isto e muito mais. Use este poder com sabedoria e compaixão, como sei que você fará. Transforme vidas, Amélia. Mostre ao mundo que sucesso e humanidade podem caminhar juntos. Com todo o meu amor e admiração eterna, Antônio. Amélia dobrou a carta cuidadosamente e a guardou perto do coração. Ela ficou naquele banco por quase 2 horas, olhando para o céu, conversando mentalmente com Antônio. Eu não sei se consigo fazer isso, velho amigo, pensou ela. Sou apenas uma faxineira. Não estudei gestão há décadas. Como vou liderar uma empresa daquele tamanho? Mas então ela lembrou das palavras de Roberto no dia anterior, da crueldade gratuita, da humilhação.
Lembrou de todos os outros funcionários humildes que provavelmente sofriam o mesmo tratamento. Lembrou dos valores que Antônio sempre defendeu e que ela via sendo destruídos. E algo dentro dela se endureceu, não com raiva, mas com determinação. Amélia se levantou do banco, endireitou os ombros e fez uma decisão. Ela não iria apenas aceitar esta herança, ela iria honrá-la. Iria provar que Antônio não estava errado ao confiar nela. Ligou para Dr. Fernando e pediu que ele preparasse todos os documentos necessários para ela assumir oficialmente sua posição como acionista majoritária na reunião do conselho que estava marcada para segunda-feira de manhã. E Dr. Fernando, disse ela com uma voz que surpreendeu a si mesma pela firmeza, não avise ninguém na empresa sobre isso. Quero que seja uma surpresa. O advogado riu do outro lado da linha. Vai ser uma surpresa e tanto, Dona Amélia. E posso dizer que estou muito animado para ver isso. Amélia passou o resto do sábado e todo domingo se preparando para segunda-feira. Primeiro, ela foi ao banco e verificou a conta que Dr. Fernando havia mencionado. Quando viu o saldo, suas pernas quase falharam. Durante 7 anos, dividendos haviam sido depositados mensalmente naquela conta, e ela nunca soube. Havia dinheiro suficiente ali para ela nunca mais precisar trabalhar um dia sequer em sua vida. Mas Amélia não estava interessada em aposentadoria, estava interessada em justiça, em honrar a memória de Antônio, em fazer a diferença. Ela foi a uma loja de roupas no centro da cidade, algo que nunca havia feito porque sempre comprava em brechós e lojas de segunda mão. A vendedora, uma jovem loira de salto alto, a olhou com desprezo óbvio quando ela entrou. "Posso ajudar?" perguntou com um tom que claramente dizia: "Você está no lugar errado." Amélia respirou fundo. "Sim. Preciso de roupas executivas. Ternos femininos, blusas, sapatos apropriados para ambiente corporativo. Tenho uma reunião muito importante na segunda-feira." A vendedora riu, mal disfarçando. "Senhora, nossos ternos começam em R$ 2.000. Talvez você queira tentar a loja do shopping popular." Amélia olhou diretamente nos olhos da vendedora. Ela podia sentir a velha Amélia, a que abaixava a cabeça e aceitava humilhação, querendo fugir dali. Mas pensou em Antônio, na confiança que ele depositou nela, e em todas as pessoas que dependiam dela agora. "Moça", disse ela calmamente mas com autoridade, "eu não perguntei quanto custam suas roupas. Perguntei se você poderia me ajudar. Se não pode, por favor chame a gerente." A vendedora, surpresa com a resposta, hesitou por um momento antes de chamar sua supervisora. A gerente, uma mulher de 40 anos com mais experiência e menos preconceito, imediatamente reconheceu uma cliente séria quando viu uma. Ela pessoalmente atendeu Amélia, ajudando-a a escolher 3 ternos elegantes mas discretos, blusas de qualidade, sapatos confortáveis mas sofisticados, e até mesmo uma bolsa executiva. "A senhora tem um evento importante?" perguntou ela enquanto separava as peças. "Muito importante", respondeu Amélia. "Vou assumir uma nova posição no trabalho." Quando chegou a hora de pagar, Amélia tirou o cartão de débito vinculado à sua nova conta. A transação de quase R$ 15.000 foi aprovada instantaneamente. De volta para casa, Amélia passou o domingo revisando tudo o que conseguia encontrar sobre a situação atual da Corporação Almeida. Ela tinha acesso a relatórios financeiros públicos, notícias sobre a empresa, e também a documentos confidenciais que Dr. Fernando havia fornecido como parte de sua herança. O que ela descobriu a preocupou profundamente. Nos últimos 5 anos, desde que Roberto Mendes assumiu como diretor executivo, os lucros da empresa haviam aumentado, sim, mas às custas de demissões em massa, cortes nos benefícios dos funcionários, terceirização de serviços que antes eram feitos internamente, e uma cultura corporativa cada vez mais tóxica. Havia também rumores de práticas questionáveis, contratos superfaturados com empresas de consultoria que tinham ligações com Roberto, bônus exorbitantes para executivos enquanto funcionários de base não recebiam reajuste salarial há 3 anos, e até mesmo alegações não comprovadas de assédio moral sistemático. Antônio ficaria horrorizado. Tudo o que ele construiu, uma empresa que tratava funcionários como família, que pagava salários justos, que se preocupava com o impacto social, estava sendo destruído em nome de números em planilhas e bonificações para executivos. Amélia também descobriu algo interessante. Havia outros acionistas descontentes, especialmente os mais antigos que se lembravam dos dias de Antônio. Eles tinham coletivamente cerca de 30% das ações,
mas eram fragmentados e nunca conseguiam unir forças contra o bloco de 25% controlado por Roberto e seus aliados através de várias manobras corporativas. Com seus 45%, Amélia tinha o poder de mudar completamente o rumo da empresa. Mas ela sabia que precisaria de estratégia, não apenas de poder de voto. Amélia passou a noite de domingo sem dormir, não de ansiedade, mas de planejamento. Ela fez listas, anotações, preparou perguntas. Revisou mentalmente tudo que havia aprendido em seus anos como gerente, antes de se tornar faxineira. A mente estratégica que ela havia desenvolvido sob orientação de Antônio ainda estava lá, apenas adormecida, esperando ser acordada. Quando o sol nasceu na segunda-feira, Amélia estava pronta. Ela tomou banho, vestiu um de seus ternos novos, um azul marinho elegante que lhe dava ar de autoridade sem ser ostensivo, prendeu seus cabelos em um coque profissional e olhou-se no espelho. A mulher que a encarava de volta não era mais a faxineira humilhada. Era uma executiva, uma líder, uma mulher com missão. Na segunda-feira, às 8h45 da manhã, Amélia chegou à Corporação Almeida. Mas desta vez, não entrou pela porta de serviço nos fundos como fazia há 23 anos. Entrou pela porta principal, a mesma usada pelos executivos. O segurança, Carlos, que a conhecia há anos, quase não a reconheceu. Dona Amélia, perguntou ele, incrédulo. É você mesmo? Amélia sorriu gentilmente. Bom dia, Carlos. Sim, sou eu. E como está sua filha? Conseguiu aquela bolsa de estudos? Carlos piscou, surpreso que ela se lembrasse. Conseguiu sim. Graças a Deus. Mas Dona Amélia, a senhora está diferente. Aconteceu algo. Aconteceu sim, Carlos, respondeu Amélia. Muitas coisas. E espero que sejam mudanças boas para todos nós. Tenho uma reunião importante agora. Ela caminhou através do lobby, consciente dos olhares curiosos e confusos dos funcionários. Alguns a reconheciam como a faxineira, outros não tinham certeza. Ela entrou no elevador executivo, aquele reservado para a diretoria e que ela nunca havia usado antes, e apertou o botão para o 15º andar, onde ficava a sala de reuniões do conselho. Seu coração batia forte, mas sua determinação era inabalável. Quando as portas do elevador se abriram no 15º andar, a secretária do conselho, uma mulher chamada Patrícia, levantou os olhos de seu computador e franziu a testa. Desculpe, este andar é restrito a Amélia. Ela reconheceu a faxineira, mas estava completamente confusa com sua transformação. O que você está fazendo aqui? E por que está vestida assim? Amélia respirou fundo. Bom dia, Patrícia. Estou aqui para a reunião do conselho das 9 horas. Por favor, avise ao Dr. Fernando que cheguei. Patrícia a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Amélia, a reunião do conselho é apenas para acionistas e diretores. Você não pode simplesmente. Nesse momento, Dr. Fernando saiu de uma das salas, carregando sua pasta de documentos. Ah, Dona Amélia. Chegou na hora certa. Bom dia. Ele cumprimentou-a formalmente e então se virou para Patrícia, que estava com a boca aberta. Patrícia, a senhora Santos é a nova acionista majoritária da corporação. Por favor, reserve um assento para ela na cabeceira da mesa, ao lado direito da cadeira do presidente. Patrícia empalideceu. Acionista? Majoritária. Mas, como? Eu não entendo. Dr. Fernando sorriu. Tudo será explicado na reunião. Por favor, apenas faça o necessário. Dentro da sala de reuniões, os membros do conselho e diretores executivos já estavam chegando. Roberto Mendes estava lá, arrogante como sempre, fazendo piadas com outros executivos. Ele nem percebeu quando Amélia entrou na sala acompanhada de Dr. Fernando. Foi apenas quando ela se sentou na cadeira ao lado do presidente do conselho, André Silveira, que Roberto olhou em sua direção. Seu rosto passou por várias expressões em rápida sucessão: confusão, incredulidade e então fúria. O que diabos está acontecendo aqui? Ele explodiu, levantando-se bruscamente. Essa mulher é uma faxineira. O que ela está fazendo sentada nesta mesa? Dr. Fernando colocou sua pasta sobre a mesa calmamente. Senhor Mendes, sugiro que se sente. O que a senhora Santos está fazendo aqui será explicado em breve.
Roberto apontou para Amélia com desprezo. Isso é absurdo. Esta é uma reunião do conselho de diretores. Alguém precisa chamar a segurança e tirar essa mulher daqui antes que eu. Sua voz foi cortada pela voz firme de André Silveira, o presidente do conselho, um senhor de 70 anos que havia sido amigo pessoal de Antônio. Basta, Roberto, disse André com autoridade. Sente-se agora e permita que Dr. Fernando explique. Acredite em mim, você vai querer ouvir isso sentado. A sala estava em completo silêncio, todos os olhos alternando entre Roberto, Amélia e Dr. Fernando. Roberto, ainda vermelho de raiva, sentou-se lentamente, mas seus olhos fuzilavam Amélia com ódio puro. André Silveira bateu o martelo simbolicamente na mesa. Esta reunião extraordinária do Conselho está oficialmente aberta. Dr. Fernando, por favor, prossiga. O advogado abriu sua pasta e retirou um conjunto de documentos. Senhoras e senhores, estou aqui hoje para executar a fase final do testamento do fundador desta empresa, Sr. Antônio Almeida. Como muitos de vocês sabem, o espólio do Sr. Almeida incluía 45% das ações controladoras desta corporação. Durante os últimos 7 anos, continuou o Dr. Fernando, essas ações foram mantidas em traste, gerenciadas por um conselho fiduciário independente. O Sr. Almeida deixou instruções específicas de que, após 7 anos, essas ações deveriam ser transferidas para sua beneficiária designada. Ele pausou, deixando o suspense crescer. Roberto bufou impaciente. Sim, todos sabemos disso. Mas o que isso tem a ver com a faxineira sentada aí? Dr. Fernando olhou diretamente para Roberto. Tem tudo a ver, Sr. Mendes. Porque a beneficiária designada pelo Sr. Antônio Almeida, a pessoa que ele escolheu para herdar suas ações e se tornar a acionista majoritária desta corporação, é a Sra. Amélia Santos. O silêncio que se seguiu era tão profundo que poderia-se ouvir uma agulha cair. Então, como uma explosão, várias vozes começaram a falar ao mesmo tempo. Isso é impossível. Deve haver um erro. Uma faxineira. Isso não pode ser legal. Roberto estava de pé novamente, seu rosto roxo de raiva. Isso é uma farsa. Uma conspiração. Não vou aceitar isso. Vou processar. Vou. André bateu o martelo com força. Ordem. Haverá ordem nesta sala. Ele se virou para Dr. Fernando. Dr. Fernando, estes documentos foram devidamente verificados e registrados. O advogado assentiu. Sim, senhor. Tudo está em perfeita ordem legal. Tenho aqui cópias autenticadas para cada membro do conselho. Dr. Fernando começou a distribuir os documentos enquanto continuava explicando. O Sr. Almeida conhecia a Sra. Santos há mais de 30 anos. Ela não é, e nunca foi, apenas uma faxineira. Há 3 décadas, ela era gerente nesta empresa, uma das protegidas pessoais do Sr. Almeida. Circunstâncias pessoais a levaram a mudar de posição, mas ela manteve a confiança e o respeito do fundador. Ele acreditava que ela, mais do que qualquer outra pessoa, entendia e preservaria os valores com os quais ele construiu esta empresa. Enquanto falava, os membros do conselho folheavam os documentos, suas expressões variando de choque a curiosidade. Roberto estava lendo furiosamente, procurando desesperadamente por alguma falha, alguma brecha legal. Mas não havia nenhuma. Tudo estava perfeitamente documentado, autenticado, registrado. Ele jogou os papéis sobre a mesa com violência. Mesmo que isso seja tecnicamente legal, é absurdo. Esta mulher não tem qualificações, não tem experiência recente em gestão. Ela mal terminou o ensino médio, aposto. Como pode alguém assim ter poder de decisão sobre uma corporação de bilhões? Foi então que Amélia falou pela primeira vez, sua voz calma mas firme ecoando pela sala. Eu tenho graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal, Sr. Mendes. Com honras. E trabalhei como gerente nesta empresa por 6 anos antes de você nascer profissionalmente. Todos os olhos se voltaram para Amélia. Roberto abriu a boca, mas não saiu som. Ela continuou, olhando diretamente para ele. É verdade que nos últimos 23 anos trabalhei como faxineira. Mas sabe o que aprendi nesses anos, Sr. Mendes? Aprendi mais sobre esta empresa do que você jamais saberá sentado em seu escritório de couro.
Aprendi conversando com funcionários que você nem se digna a cumprimentar. Aprendi observando as consequências reais de decisões tomadas nesta sala. Aprendi sobre dignidade, trabalho duro e respeito, coisas que claramente não ensinam em suas escolas de elite. O silêncio era absoluto. Amélia se levantou, colocando as mãos sobre a mesa, sua postura refletindo décadas de força construída através de adversidade. Antônio Almeida construiu esta empresa baseada em princípios simples: trate as pessoas com respeito, crie valor real, seja ético em todas as transações, e lembre-se sempre de que uma empresa é feita de pessoas, não de números em planilhas. Ele me escolheu porque sabia que eu nunca esqueceria esses princípios. Porque eu vivi dos dois lados, como executiva e como funcionária da base. Porque eu entendo que a pessoa que limpa o chão tem tanto valor quanto a pessoa que assina os cheques. E agora, Amélia continuou, sua voz ganhando força, como acionista majoritária desta corporação, vou garantir que esta empresa volte a honrar esses princípios. Vou questionar cada decisão que priorize lucro de curto prazo sobre bem-estar de longo prazo. Vou examinar cada contrato, cada bonificação executiva, cada política de recursos humanos. E vou responsabilizar qualquer pessoa nesta sala que tenha esquecido que poder vem com responsabilidade. Ela pausou, seu olhar passando por cada rosto antes de parar em Roberto. Especialmente aqueles que acham que humilhar funcionários é uma forma aceitável de exercer autoridade. Roberto estava pálido agora, a realização do que havia feito na sexta-feira anterior, e provavelmente em inúmeras outras ocasiões, batendo como uma marreta. Ele havia humilhado publicamente a mulher que agora era literalmente sua chefe, a pessoa com poder de votá-lo para fora da empresa. André Silveira, que estava observando tudo com uma mistura de admiração e satisfação, se levantou. Senhora Santos, em nome deste conselho, e como alguém que teve o privilégio de chamar Antônio de amigo, quero oficialmente dar-lhe boas-vindas como nossa maior acionista. Acredito que falo por muitos aqui quando digo que é uma honra vê-la nesta posição. Vários dos conselheiros mais antigos assentiram em concordância. Eles se lembravam dos dias de Antônio, sentiam falta da cultura que existia antes, mas não tinham poder para mudar as coisas. Agora, tinham uma líder que podia. Um dos conselheiros, uma mulher chamada Helena que gerenciava uma fatia significativa das ações independentes, levantou a mão. Senhora Santos, se me permite, tenho uma pergunta. Quais são suas intenções específicas para a empresa? Mudanças de liderança? Mudanças estratégicas? Era uma pergunta justa, e Amélia estava preparada para respondê-la. Amélia respirou fundo antes de responder. Obrigada pela pergunta, Helena. Minhas intenções são claras e diretas. Primeiro, quero uma auditoria completa de todas as operações dos últimos 5 anos. Contratos, bonificações executivas, políticas de recursos humanos, tudo. Quero entender exatamente onde estamos e como chegamos aqui. Segundo, vamos revisar nossa estrutura de compensação. Não pode ser que executivos ganhem bônus de milhões enquanto funcionários de base não recebem reajuste salarial adequado há 3 anos. Murmurinhos percorreram a sala. Roberto parecia estar tendo um ataque cardíaco. Terceiro, continuou Amélia, vamos implementar um programa de feedback de 360 graus, onde funcionários de todos os níveis podem avaliar seus superiores de forma anônima. Cultura de medo e intimidação acaba hoje. Quarto, vamos revisar todas as demissões dos últimos 3 anos e oferecer recontratação para aqueles que foram injustamente dispensados, especialmente aqueles cortados simplesmente para inflar números de lucro de curto prazo. E quinto, vamos estabelecer um código de conduta executiva com consequências reais para violações. Ela pausou, deixando as palavras afundarem. Essas são minhas prioridades imediatas. Helena sorriu, claramente aprovando. Senhora Santos, você tem meu voto de apoio para todas essas medidas. Outros conselheiros começaram a assentir também. Roberto, percebendo que estava perdendo o controle rapidamente, tentou uma última manobra desesperada. Isso é ridículo. Essas mudanças vão destruir nossos números. Nossos investidores vão fugir. O valor das ações vai despencar. Amélia virou-se para ele calmamente. Interessante, Sr. Mendes. Você parece muito preocupado com o valor das ações. Quanto exatamente você possui em ações desta empresa? Roberto hesitou,
e Amélia já sabia a resposta dos documentos que havia estudado. Menos de 0,5%, acredito, disse ela quando ele não respondeu. E quanto você ganhou em bônus no último ano? 4 milhões de reais, não é? Baseado em metas de eficiência que incluíam demitir 300 pessoas. Enquanto isso, funcionários que ficaram tiveram que assumir o trabalho de 2 ou 3 colegas sem compensação adicional. Isso não é eficiência, Sr. Mendes. É exploração. O rosto de Roberto estava vermelho novamente, mas desta vez não apenas de raiva, havia vergonha também. Deixe-me ser clara, disse Amélia, dirigindo-se agora a toda a sala. Não sou contra lucro. Não sou contra crescimento. Sou contra crescimento insustentável construído nas costas de funcionários maltratados. Empresas mais bem-sucedidas do mundo provam repetidamente que você pode ter lucros fortes e tratar funcionários bem. Na verdade, há evidências abundantes de que empresas que investem em seus funcionários têm melhor desempenho a longo prazo. É isso que Antônio sempre acreditou, e é isso que vou restaurar aqui. Aplausos ecoaram na sala, começando com André e Helena e se espalhando rapidamente. Roberto percebeu que tinha perdido. Completamente. Ele olhou ao redor da sala, vendo apenas desaprovação e desconforto nos rostos que antes o apoiavam. Vocês estão cometendo um erro, disse ele, sua voz tendo perdido toda autoridade. Vocês vão se arrepender disso. Amélia o encarou diretamente. Senhor Mendes, na sexta-feira passada, você me disse que eu era incompetente, inútil, que mal sabia segurar uma vassoura. Você me humilhou na frente de outras pessoas, fez questão de me fazer sentir pequena e sem valor. Sabe por quê? Porque você podia. Porque você tinha poder e eu não. Ou pelo menos, você achava que eu não tinha. Agora a situação se inverteu, continuou ela. Eu tenho o poder de fazer com você exatamente o que você fez comigo. Poderia demiti-lo agora, nesta sala, na frente de todos. Poderia humilhá-lo da mesma forma que você me humilhou. Seria justo, não seria? Olho por olho. A sala estava em silêncio absoluto, todos esperando para ver o que ela faria. Roberto estava visivelmente tremendo, suor escorrendo pela testa. Mas sabe qual é a diferença entre eu e você, Sr. Mendes? Perguntou Amélia suavemente. Eu não uso poder para destruir pessoas. Uso para construir. Portanto, aqui está o que vai acontecer, disse Amélia. Você vai permanecer como diretor executivo por enquanto, mas sob nova supervisão rigorosa. Você vai participar da auditoria que mencionei, e se tudo estiver limpo, se não houver evidência de má conduta além de liderança ruim, você terá a chance de mudar, de aprender, de se tornar o tipo de líder que esta empresa precisa. Mas se a auditoria encontrar algo mais sério, ou se você continuar com esse comportamento, então sim, você será removido. Sem cerimonial, sem bônus dourado de saída. Simples assim. A escolha é sua. Roberto estava atordoado. Ele havia esperado vingança, mas recebeu misericórdia, com condições. André Silveira sorriu amplamente. Isso, damas e cavalheiros, é liderança verdadeira. Não é sobre poder, mas sobre como você usa esse poder. Ele se virou para Amélia. Senhora Santos, oficialmente, gostaria de propor que você assuma não apenas como acionista majoritária, mas como presidente do conselho. Alguém secunda? Helena imediatamente levantou a mão. Eu secundo. Amélia sentiu emoção subir em seu peito. É uma honra que aceitarei com humildade e dedicação, disse ela. A votação foi quase unânime, apenas Roberto e 2 de seus aliados se abstiveram. A reunião continuou por mais 2 horas, com Amélia demonstrando um conhecimento profundo dos problemas da empresa e soluções práticas. Ficou claro para todos que Antônio havia feito a escolha certa. Esta não era apenas uma faxineira que herdou dinheiro, era uma líder verdadeira que nunca havia perdido sua visão empresarial, apenas teve que colocá-la de lado por necessidade. Quando a reunião terminou, os conselheiros se aproximaram de Amélia um por um, cumprimentando-a, oferecendo apoio. Roberto saiu da sala rapidamente, cabisbaixo, seu mundo completamente virado de cabeça para baixo em uma única manhã. Nas semanas que se seguiram, Amélia trabalhou incansavelmente para implementar suas mudanças. A auditoria revelou várias irregularidades nas práticas de Roberto, nada criminalmente prosecutável,
mas eticamente questionável o suficiente para justificar sua remoção. Ele foi oferecido a opção de renunciar discretamente com um pacote de indenização justo mas não extravagante, ou ser publicamente removido. Roberto escolheu a renúncia. Em sua carta de demissão, ele incluiu um pedido de desculpas pessoal para Amélia. Não apagava o que ele havia feito, mas era um começo de reconhecimento. Amélia não se tornou CEO. Ela sabia que suas forças estavam em direção estratégica e cultura, não em operações diárias. Em vez disso, ela promoveu Helena, que havia demonstrado tanto competência quanto valores alinhados, para a posição. Como presidente do conselho, Amélia supervisionava decisões principais e garantia que a empresa permanecesse fiel aos princípios de Antônio. Uma de suas primeiras ações foi aumentar o salário base de todos os funcionários em 20% e restaurar benefícios que haviam sido cortados. Os custos foram cobertos cortando bônus executivos excessivos e renegociando contratos superfaturados. Ela também criou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, um fundo de emergência para ajudar trabalhadores enfrentando crises pessoais, e implementou um sistema de promoção baseado em mérito e valores, não apenas em resultados numéricos. A cultura da empresa começou a mudar visivelmente. Funcionários que antes caminhavam pelos corredores cabisbaixos agora sorriam. A rotatividade de pessoal caiu drasticamente. E surpreendentemente para os céticos, os lucros não desabaram, na verdade, aumentaram à medida que funcionários mais felizes e motivados se tornavam mais produtivos. Amélia fez questão de manter contato com funcionários de todos os níveis. Ela frequentemente almoçava na cafeteria com equipes de limpeza, manutenção, atendimento. Conhecia-os pelo nome, sabia de suas famílias, seus sonhos, suas lutas. Porque ela entendia algo que muitos executivos não entendem. Não são as pessoas no topo que fazem uma empresa funcionar. São aquelas que fazem o trabalho real, todos os dias, muitas vezes invisíveis e não apreciadas. Amélia havia sido uma delas, e nunca esqueceria. Um dia, 6 meses após assumir, Amélia estava caminhando pelos corredores quando viu uma nova funcionária de limpeza lutando com um carrinho pesado. Sem hesitar, ela ajudou a empurrá-lo. A jovem, que não sabia quem Amélia era, agradeceu timidamente. "É seu primeiro dia?" perguntou Amélia gentilmente. A garota assentiu. "Sim, senhora. Estou muito nervosa. Tenho medo de fazer algo errado." Amélia sorriu. "Não precisa ter medo. Faça seu trabalho com orgulho e dignidade, trate todos com respeito, e você vai se dar muito bem aqui. E se alguém tratá-la mal, você me procura. Meu nome é Amélia Santos." A expressão da garota mudou instantaneamente quando reconheceu o nome. Você é a presidente. Oh meu Deus, eu sinto muito, eu não." Amélia segurou gentilmente seu ombro. "Não precisa se desculpar. Eu fiz exatamente o que você faz agora por 23 anos. É um trabalho honesto e importante. Nunca deixe ninguém fazer você sentir diferente." A jovem tinha lágrimas nos olhos. "Obrigada, senhora. Minha mãe me contou sobre você. Ela disse que você deu esperança para pessoas como nós." Amélia abraçou a garota. "Você não é pessoas como nós. Você é uma pessoa, ponto final. Com tanto valor quanto qualquer outro neste prédio." Na noite daquele dia, Amélia foi ao túmulo de Antônio pela primeira vez desde assumir a empresa. Ela se ajoelhou diante da lápide simples que ele havia pedido, nada ostensivo, apenas seu nome e as palavras "um homem que acreditava em pessoas." "Eu tentei, velho amigo", disse ela em voz baixa. "Tentei honrar o que você construiu, o que você acreditava. Não está perfeito ainda, e nunca estará porque empresas são feitas de pessoas e pessoas são imperfeitas. Mas está melhor. Os funcionários estão felizes. A cultura está mudando. E eu prometo continuar lutando todos os dias para manter vivos seus valores." O vento soprou suavemente, fazendo as folhas das árvores próximas sussurrarem, e Amélia sentiu uma paz profunda. Ela não havia buscado poder, riqueza ou vingança. Tudo isso havia caído em seu colo através da confiança de um homem que viu nela algo que ela mesma às vezes esquecia que tinha: força de caráter verdadeira. A humilhação que Roberto lhe causou havia sido dolorosa, mas também reveladora. Mostrou-lhe que ela havia estado dormindo, aceitando passivamente um papel menor do que era capaz. O grito dele, ironicamente, foi o despertador que ela precisava.
Amélia voltou para casa naquela noite e jantou com sua mãe e sua filha Laura, que agora tinha 25 anos e trabalhava como professora. Mãe, disse Laura, você está feliz? De verdade feliz. Amélia pensou cuidadosamente antes de responder. Sabe, durante anos eu pensei que felicidade significava não ter problemas, não sentir dor. Mas aprendi que verdadeira felicidade é ter propósito, é saber que sua vida tem significado além de você mesma. Então sim, estou feliz. Não porque sou rica ou poderosa, mas porque posso fazer diferença na vida de pessoas que, assim como eu, só precisavam de uma chance e um pouco de respeito. A história de Amélia se espalhou pela cidade e depois nacionalmente. Ela foi convidada para entrevistas, para palestras, pedida para escrever um livro. Ela recusou a maioria, não por modéstia falsa, mas porque tinha trabalho a fazer. Mas concordou com uma entrevista para uma revista de negócios, com uma condição: que parte da matéria destacasse outros funcionários da empresa que haviam superado obstáculos, que tivessem histórias inspiradoras. Porque para Amélia, nunca foi sobre ela. Foi sempre sobre as pessoas, todas as pessoas, que mereciam dignidade e oportunidade. Anos depois, quando perguntada qual foi o momento mais gratificante de sua transformação de faxineira para presidente, Amélia não mencionou o dinheiro, o poder ou até mesmo a vingança poética contra Roberto. Ela falou sobre um dia em que estava visitando uma filial da empresa em outra cidade. Uma funcionária de limpeza mais velha a abordou timidamente e disse: Senhora Santos, só queria agradecer. Minha filha me disse que quando crescer, quer trabalhar para esta empresa. Não porque paga bem, embora pague, mas porque trata as pessoas com respeito. E isso vale mais do que qualquer salário. Foi nesse momento que Amélia soube que havia realmente honrado o legado de Antônio. A Corporação Almeida, sob liderança de Amélia, tornou-se modelo nacional de como empresas poderiam ser bem-sucedidas financeiramente sem sacrificar a humanidade. Ela provou que tratar funcionários bem não é apenas a coisa certa a fazer, é também bom para negócios. Rotatividade baixa significa menos gastos com recrutamento e treinamento. Funcionários motivados são mais produtivos. Cultura positiva atrai melhores talentos. Os números não mentem, e os números da Corporação Almeida eram melhores do que nunca. Quanto a Roberto, ele eventualmente encontrou trabalho em outra empresa, mas era um homem mudado. Ele nunca se tornou o líder compassivo que Amélia era, mas pelo menos aprendeu a tratar pessoas com um mínimo de respeito. Ele às vezes pensava naquele dia fatídico em que gritou com a faxineira, sem saber que estava selando seu próprio destino. Se ao menos tivesse tratado ela com dignidade básica, mas então, ele percebeu, ele não teria aprendido a lição mais importante de sua vida, que verdadeiro poder não vem de sua posição, mas de seu caráter. E Amélia? Ela continuou vivendo simplesmente, apesar de sua riqueza. Morava em uma casa confortável mas não ostensiva, dirigia um carro bom mas não extravagante, e doava generosamente para causas que ajudavam pessoas em situações como a que ela havia enfrentado. Cada dia, quando olhava no espelho, ela via não uma mulher que havia sido humilhada e depois vingada, mas uma mulher que havia sido testada e emergido mais forte. O grito de Roberto não a havia quebrado, havia sido o catalisador que a despertou para seu verdadeiro potencial. A faxineira havia se tornado dona da companhia, sim. Mas mais importante, ela havia se tornado exemplo vivo de que dignidade não está no trabalho que você faz, mas em como você o faz. De que circunstâncias não definem seu valor. E de que às vezes, as pessoas que o mundo considera menos importantes são exatamente aquelas que, quando dada a chance, podem mudar esse mesmo mundo para melhor. Antônio havia acreditado nisso até seu último suspiro. E Amélia garantiu que essa crença vivesse para sempre.